Olá, meus queridos alunos, eu vou passar, Marcelo Leal na área. Estamos aqui no curso de resolução de questões, não é, do CESP. E estamos falando de sistemas operacionais, o Windows e Linux, ok? Então, colegas, nona questão. Fechamos a oitava questão falando da diferença do suspender e do hibernar. Nona questão. Em uma empresa cujas estações da rede de computadores utilizam o Windows 7, não é recomendado o compartilhamento. Não é recomendado o compartilhamento de arquivos entre usuários, visto que esse procedimento expõe a todos os usuários os dados que estejam armazenados no computador compartilhado. Está errado, está errado. Veja bem, quando você trabalha numa instituição, depois que você passar no seu concurso, você trabalhar dentro da empresa, dentro da instituição, dentro de uma rede interna, uma rede fechada, uma intranet, uma rede local, quais são as características fortes de uma rede fechada? Onde você vai trabalhar, onde você trabalha. Duas características fortes. Segurança. A rede local, a intranet, tem a característica de ser segura, ok? E compartilhamento. Tudo dentro de uma rede fechada poderá ser compartilhado. Marcelo, o que é tudo? Hardware, parte física, e software, parte lógica. Então você vai poder compartilhar, por exemplo, uma impressora entre os seus colegas. Você tem no seu departamento 8 computadores e uma impressora, ou 2 impressoras compartilhadas, ou seja, aqueles 8 computadores poderão acessar a impressora, ok? Da parte lógica, arquivos, pastas. Você não pode compartilhar um arquivo numa rede fechada? Claro que pode. Você não pode compartilhar uma pasta numa rede fechada? Claro que pode. Então, não é recomendado o compartilhamento de arquivos entre usuários. Já está errado. Visto que esse procedimento expõe a todos os usuários os dados que estejam armazenados. Não. Não é porque uma informação estará compartilhada que você poderá acessar. Não é assim. Se a informação estiver compartilhada dentro do domínio, ou seja, do grupo de computadores onde você trabalha, mesmo estando compartilhada, não quer dizer que seu colega poderá acessar. Ele vai visualizar. Se estiver dentro do seu domínio, dentro do grupo de pessoas, ele vai poder visualizar. Mas para acessar, ele tem que ter uma senha. No momento que ele visualizar aquele arquivo, ele vai fazer o quê? Vai tentar dar 2 cliques no arquivo. Ele vai dar 2 cliques no arquivo, o arquivo vai abrir? Não. O arquivo vai pedir uma senha. Aí ele vai ter que ter a senha para poder visualizar as informações. Ou seja, então, compartilhado não quer dizer que você vai poder acessar. Compartilhar quer dizer que você vai poder visualizar dentro do mesmo grupo de pessoas, ou seja, chamamos isso de domínio, dentro do mesmo domínio, do grupo de pessoas onde você está, dentro do mesmo departamento. O gabarito está errado, é falso. 10ª questão. No Windows 7, o usuário pode bloquear o computador pressionando simultaneamente as teclas Ctrl L. Aquilo que eu falei. Geralmente, quando ele te dá uma questão bem tranquila, bem fácil, ele coloca um pode, mas aí, pelo conteúdo você já mata, você não vai precisar de nenhuma técnica para matar essa questão. Sabemos que não, o Ctrl L, não é? Ele vem de localização, né? No Windows, no Word, no Excel. O Ctrl L, ele não vai bloquear o seu computador. Para bloquear, você tem que utilizar o atalho Win mais L. O Win mais L, você realmente vai bloquear o seu computador. O gabarito, ele é falso. 11ª questão. No Windows 7, sempre que um arquivo é excluído, veja bem, o Windows 7, vamos concordar aqui, vamos conversar, ele foi armazenado no HD, foi instalado no HD. Toda informação que todo arquivo que você exclui do HD, do pendrive, não é? Do DVD, do cartão de memória, ele vai para a lixeira? Não, claro que não. Claro que não. Se você excluir o arquivo do pendrive, já era, você não recupera mais, ele não vai para a lixeira. Do DVD, já era, ele não vai para a lixeira. Do cartão de memória, também não vai para a lixeira. Só o HD. O HD significa o quê? Disco rígido, hardware disk. É o famoso disco rígido.
É a maior memória secundária interna do seu computador. É memória de massa, é onde você guarda as suas informações, não é verdade? Aquele arquivo que foi salvo, aquela pasta que foi criada, aquele programa que foi instalado, esses softwares serão guardados no HD. Então, se você excluir um arquivo, se você excluir uma pasta, eles vão para a lixeira. Programa você não exclui, você desinstala, não é? Então, o que você pode excluir são arquivos e pastas. Então, sempre, o Windows 7, sempre que um arquivo é excluído, ele é transferido e enviado automaticamente para a lixeira. A menos que o usuário selecione o arquivo e pressione Shift Del, o que provoca a exclusão definitiva do arquivo. O gabarito ele é verdadeiro. Veja bem, no Windows 7, ok? Quando o CESP faz isso, ele está direcionando para o HD, tá? Que é um arquivo excluído, ele é transferido e enviado automaticamente para a lixeira, a menos que o usuário selecione o arquivo e pressione Shift Del. Se você utilizar o Del, vai para a lixeira. Se você utilizar o Ctrl Del, também vai para a lixeira. O Ctrl copia, né? Olha o C de copiar. O Shift, ó, mais Del. Guarde a seguinte regrinha. O que tem C, copia. O que não tem C, move. O Ctrl tem C, não tem? Então ele copia. O Shift não tem C, então ele move. O que tem C, copia. Vai ser copiado para a lixeira. O que não tem C, ele move. Não vai passar pela lixeira. E a exclusão será definitiva. O gabarito realmente ele é verdadeiro. 12ª. Olha o NTFS aí de novo, essa nova tecnologia para o sistema de arquivos. Por meio do NTFS, sistema de arquivos do Windows, que permite opções como compartilhamento e segurança. Como assim, Marcelo? Veja bem, colegas. Vocês lembram? Vamos aqui recordar e viver, não é recordar sempre, não é verdade? Revisar sempre. Primeiro sistema que você ouviu falar, MS-DOS. Um sistema da Microsoft. O primeiro sistema que você ouviu falar foi o MS-DOS. Legal. Depois do MS-DOS, no início da década de 90, veio quem? O Windows 3.1, né, Marcelo? O Windows 3.1, sistema operacional. Não é, claro que não. O Windows 3.1 não foi sistema operacional, foi um teste, né? Eles fizeram um teste para ver se você ia se adaptar à nova parte gráfica, ao mouse, né? Antes da década de 90, a década de 80 inteira, foram 7 versões do MS-DOS, eu trabalhei com todas. Né? Era um sistema textual. Naquela época, eu lembro bem, a gente trabalhava com um computador chamado XT, né? Computador XT, tela verde. XT de tela verde. Né? Como essa telinha aqui, temos aqui, telinha verde. Ok? Então, a gente ficava digitando só comandos, o copy, o formatar, formate, o del, né, o CLS para limpar a tela. Então, a gente trabalhava com esses comandos para manipular os arquivos e pastas, ok? Os diretórios, né, as pastas. Esse Windows 3.1, na verdade, ele era o famoso gerenciador gráfico. O que ele trouxe para a gente? Ele trouxe alguns programinhas gráficos. Não sei se vocês vão lembrar. O WorldStar, Lotus 123 e o famoso DBase. Então, o WorldStar era o Word, Lotus 123, onde está o Word, editor de texto, Lotus 123, uma planilha eletrônica de cálculo, que foi substituída pelo Excel, o Word ainda está no mercado, e o DBase, que foi substituído pelo banco de dados Access. Ok? Então, o Windows 3.1 não foi sistema operacional, foi um teste, um gerenciador gráfico. Depois, eles atualizaram para o Windows 3.11, outro gerenciador gráfico. Vocês aceitaram bem. Surgiu em 1992 o Windows NT, que algumas pessoas não conheceram, porque era um sistema de grande porte. Eu conheci porque eu trabalhava no sistema de grande porte na época. Depois, o primeiro sistema operacional doméstico que vocês conheceram foi em 95, monousuário, um sistema feito para uma única pessoa usar. Depois veio o Windows 98, monousuário. Depois veio o Windows 2000, multiusuário. Multiusuário, ou seja, você podia ter uma conta chamada aula,
você podia ter uma conta chamada aula 2, você podia ter uma conta chamada aula 3. Perfis diferentes, sessões diferentes, contas de usuários diferentes, ou seja, proteção, privacidade. Então aqui eu gravava arquivos, pastas e programas, nos 3. Quem estava no A não enxergava as informações do A2, quem estava no A2 não conseguia enxergar a informação do A3 como é hoje, não é verdade? Depois veio o Windows XP, depois veio um sistema que vocês não se adaptaram, o Windows Vista. Depois surgiu aí o Windows 7. E hoje temos o Windows 8, que não emplacou também. Vocês não gostaram do Windows 8. Ele não emplacou no mercado, né? Nem na prática, nem para concurso. O Windows 7 gerencia hoje o mercado na prática. As pessoas gostam de trabalhar com o Windows 7. Realmente é um sistema muito bom. E ele é o padrão dos concursos públicos, ok? Então, o NTFS, ele apareceu no ano de 2000. Ele apareceu aqui, ó, em 2000, o NTFS. Até então, aqui, olha, até o Windows 98 era a FAT. Então, o NTFS apareceu aqui trazendo o quê? Privacidade, segurança, a estrutura de compartilhamento. E ficou, desde aqui ele ficou como padrão de sistemas operacionais, sistema de arquivos padrão. Então, o NTFS é o sistema de arquivos do Windows que permite ações como compartilhamento de segurança de determinado local de trabalho, pode ficar indisponível para usuários não autorizados. Você vê que aqui ele lançou o permite, aqui ele lançou o pode, ele abriu muito o item está explicando, o gabarito realmente ele é verdadeiro. Mais uma questão. 13ª. Os sistemas Windows e Linux, os dois sistemas, se assemelham na possibilidade de uso de uma interface de linha de comandos. O comando dir no Windows pode produzir listagem de arquivos em pasta ou diretório, assim como o comando ls no Linux verdadeiro. Poxa, Marcelo, eu fiquei com dúvida no conteúdo. Se você não viu o conteúdo, vá para o sotribunais.com.br, veja comigo, né, o curso inteiro, teórico, está bem bacana, não é? São muitas horas aí que você vai poder ficar comigo e eu passar um pouquinho do que eu sei para vocês, para te ajudar a fechar as provas de concurso público. Lá, além do conteúdo, eu fiz algumas questões de FCC, do CESP, voltado para os tribunais realmente. O curso está bem legal, você vai gostar. Então, olha só, colegas, no momento que ele fala, o sistema Windows e Linux se assemelha à possibilidade de uso de uma interface de linha de comandos, ele está falando do Shell. Shell é um subsistema que é utilizado para facilitar a vida entre o usuário e o sistema operacional. Ou seja, o Shell ele disponibiliza para a gente, para nós usuários, a interface gráfica, as janelas. É através dele que nós acessamos a interface gráfica, as janelas, os ícones, as pastas, as barras de ferramentas, as caixas de diálogo e comandos. Ok? Então, aqui o dir é um comando do Windows que lista arquivos e diretórios. Você vai lá no console da máquina, né? Aquela telinha preta e digita. E o ls também. Né? O ls no Linux, ele é do Linux, não do Windows. O Windows não usa ls, usa o dir. O Linux não usa o dir, usa o ls para listar arquivos e pastas. Ok? Mas se você balançou na questão, se você ficou com a dúvida, você vai fazer o quê? O conteúdo não serviu, você vai para a segunda parte, que é explicando ele colocando uma condição, ele forçando, né? E você percebe que não tem nada disso aqui, ele realmente está explicando. Os sistemas Windows e Linux se assemelham na possibilidade de uso de uma interface de linha de comandos. O comando dir do Windows pode produzir listagem de arquivos e pastas, ou diretórios, assim como o comando ls no Linux. Ele explicou o item para você, ele não pôs nada para você, ele não te obrigou a nada. Deve ser assim, sempre será assim, ou apenas desse jeito. Não fez isso. O gabarito realmente, ele é verdadeiro. 14ª questão. Considere que dois servidores públicos que trabalham em horários diferentes usem o mesmo computador no qual está instalado o sistema operacional Linux. Considere ainda
que tenha sido designado um desses servidores que passe a utilizar o sistema operacional Windows. Nessa situação é necessário, forçou, hein? Forçou. Agora ele forçou, ele fechou as suas possibilidades. Que seja disponibilizado um outro computador, visto que um computador suporta a instalação de apenas, fechou de novo, um sistema operacional. Nossa, ele fechou muito. Ele fechou no necessário, ele fechou no apenas, ele acabou com o item, não é? Então, olha só o que ele disse. Ele disse que eu não posso ter dois sistemas operacionais no mesmo computador. Como não, né, Marcelo? Eu posso? Claro que você pode. Claro que você pode ter dois sistemas operacionais no mesmo computador. Você pode. Então, temos aqui, olha. Temos aqui um HD, o nosso disco rígido, né? O HD, ele é identificado sempre por uma letrinha em 2 pontos. Isso se chama partição, isso se chama unidade, tá? Então, criei uma unidade para identificar o HD, uma partição para identificar o HD. Também é conhecido como pasta, tá? O C2 pontos. Também é conhecido como diretório raiz. Ele é o diretório raiz original do Windows, tá? Diretório raiz. Ele é conhecido como pasta, ele é conhecido como unidade, o C2 pontos, o D2 pontos, o E2 ponto, o F2 ponto, só que diretório raiz o C, tá? O C. E ele também é conhecido como partição. O C porque ele está identificando o HD. Se você tiver C e D identificando o HD, os dois vão passar a se chamar de diretórios raiz ou principais, tá? Então, aqui no C2 pontos, eu posso ter dois sistemas operacionais? Não, claro que não. Eu só posso ter um. Uma unidade, um sistema. Agora, eu venho aqui e crio mais uma unidade. Você cria, Marcelo, o usuário cria. Se você for no painel de controle, ferramentas administrativas, né? Lá, gerenciamento do computador, depois gerenciamento de disco, você vai visualizar as unidades e a partir dali você vai poder criar, se você tiver um espaço vazio, você vai poder criar uma unidade. No nosso curso do Só Tribunais, eu mostrei como que faz para criar a unidade, mostrei onde fica, onde que a gente visualiza o NTFS como padrão, né? Então, vai lá dar uma olhada no curso, o curso está bem legal. Então, olha só, eu tenho 2 unidades. Se eu tenho 2 unidades, eu posso ter 2 sistemas, um em cada unidade. Por quê? Porque em uma unidade, cada unidade tem um setor chamado setor MBR. Cada unidade tem um setor chamado setor MBR. Esse R é de registro, esse B é de boot e esse M é de gerenciamento. Então, olha só, se eu tenho somente um setor, isso quer dizer que só vou poder registrar um sistema operacional. Cada unidade só tem um setor MBR. Isso quer dizer que eu vou poder registrar somente um sistema operacional. Boot, o que é boot? Ah, Marcelo, se você ligar o computador e tiver 2 sistemas operacionais, eu vou dar boot. Não, tá errado. Boot é o comando de apenas um sistema operacional. Boot é um comando de apenas um sistema operacional, tá? Só tem um setor, eu só posso dar boot, só um sistema operacional. Se eu tenho 2 unidades, se eu tenho 2 unidades, olha, se eu tenho 2 unidades, em cada unidade, posso ter um sistema, não sou obrigado também a instalar. Então, aqui eu posso ter o Windows 7 e aqui eu posso ter o Linux. Pronto. Se eu tenho 2 unidades, eu posso ter até 2 sistemas operacionais. Isso quer dizer, Marcelo, que eu posso instalar o Windows no C e o D ficar vazia? À vontade. Você pode instalar, criar 2 unidades, você vai ter 2 diretórios raiz ou principais, você instala o Windows no C e o D ficando vazia. Aí, realmente, quando você ligar o computador, você vai dar o boot. Agora, se você tiver no C o Windows 7 e no D o Linux, se você ligar o computador, você vai estar dando o dual boot. 2 ou mais sistemas instalados no mesmo HD, no mesmo computador, dual boot. 2 ou mais. Um é boot. Então, gabarito aqui ele é
falso. Lembrando, olha, é necessário e apenas. Ele fechou 2 vezes, realmente não tem salvação para esse item. 15ª questão. No Windows 7, ao se colocar o computador em estado de hibernação, se você colocar o computador em estado de hibernação, vocês lembram? O computador será desligado, as informações serão salvas, não é isso? O computador desligado, informações salvas, janelas abertas. Olha aí, ó. Computador salvo, né? Computador desligado, informações salvas, janelas abertas. Os arquivos abertos são salvos no computador. Os arquivos abertos são e o computador é desligado como forma de economizar energia. No Windows 7, ao se colocar o computador em estado de hibernação, os arquivos abertos são salvos e o computador é desligado com forma de economizar energia. Olha só, o computador desligado, ele não tem essa teoria de economizar energia não, tá? É desligado como forma de economizar energia. Na verdade, essa segunda parte aqui seria suspender, né? Mas, como ele trouxe aí a teoria, né? Como ele trouxe a teoria de os arquivos abertos são salvos, se realmente hibernar, você desliga e salva. E o computador desligado como forma de economizar energia, eu vou dar como verdadeiro gabarito. Por quê? Porque as características da hibernação estão no item. Quando você desliga, realmente seu computador não é uma característica do comando, mas o seu computador, ele dorme e você não vai gastar mais energia. Realmente o gabarito, ele é verdadeiro. 16ª. No Windows, caso o usuário utilize o Internet Explorer é o quê? É um browser, um navegador na internet que representa você como cliente e nós, através dele, acessamos páginas, sites e portais, não é? Para acessar a internet, no menu Ferramentas, Opções da internet, é possível, por exemplo, excluir cookies e arquivos temporários. É possível. Que são geralmente baixados quando as páginas da internet são acessadas e que ficam guardados no computador do usuário. Marcelo, eu não sei, fiquei em dúvida, realmente complicou minha vida. Primeiro, o conteúdo. Não deu? Vamos lá. Se estiver explicando, o gabarito é verdadeiro, será verdadeiro. Se tiver condição te obrigando, o gabarito será falso. Não deu aqui? Vamos para as palavrinhas, tá? Legal? Então vamos lá. No Windows, caso o usuário utilize o Internet Explorer para acessar a internet, no menu Ferramentas, Opções da internet, é possível, por exemplo, excluir cookies e arquivos temporários, que são geralmente baixados quando páginas da internet são acessadas e que ficam guardados no computador do usuário. Ele está impondo, ele impôs alguma coisa, ele está te obrigando a alguma coisa, ou ele simplesmente está dizendo para você, está te explicando, falando sobre a ferramenta. Marcelo, só está explicando. Lê de novo. Só está explicando. Então o gabarito ele será verdadeiro. E outro detalhe, ele colocou o é possível aqui, olha. Ele entrou com é possível. Ele abriu, tá? Mas realmente, olha, se você vier aqui no Internet Explorer, que está o Internet Explorer, se você for em ferramentas, opções, internet, for em configurações, estão vendo? Ó, você aqui vai poder exibir, visualizar, olha, os cookies. Os cookies estão aqui, ó. Os cookies e os arquivos temporários da internet, os dois estão aqui. Ou seja, os cookies, na verdade, são aquelas informações que são pequenos arquivos ou códigos textuais que ficam armazenados no computador do cliente, no seu computador pessoal, para otimizar os próximos acessos. Como assim, Marcelo? Você veio aqui, olha, você abriu o Internet Explorer, você veio aqui no histórico. Você veio aqui no histórico. Aí você digitou, né, www.euvopassar.com.br e deu Enter. É a primeira vez que você entra no site, no portal Eu Vou Passar. O navegador representa você como cliente, me representa como cliente. Então o navegador vai pedir ao servidor para baixar a página Eu Vou Passar. Então vai pedir, baixa para mim, o servidor pega e traz para ele. Demora um pouquinho, porque é a primeira vez que você baixou o arquivo, então o seu navegador, o seu browser tem que ir lá no servidor, né, para
pedir para buscar, para ele poder enviar a página. Beleza. Ficou lá. Agora ele enviou, a página já está no seu computador. Já está no seu computador. Beleza? Legal. Quando você começar a digitar novamente o endereço do eu vou passar, você botou eu vou, você percebe que ele já conclui, ele já bota passar.com.br. Não é? Ou seja, porque ele já está no seu computador. Aí quando você dá o enter, você vê que ele abre rapidinho. Porque o cliente, o navegador, não tem que até o servidor pedir para que o servidor possa entregar, enviar, baixar, né, download, né? Fazer download da página. Não precisa, porque já está no seu computador. Então, começou a digitar, já apareceu, deu enter e já veio. Beleza? Então, cookie, né, cookie e arquivos temporários, eles ficam exatamente aqui. Abre aqui novamente. Fica exatamente aqui. Ferramentas, opções da internet, configurações. Né, aqui você tem o histórico, ó. Aquele histórico que eu mostrei para vocês, né? 20 dias no máximo armazenado, tá vendo? De dias no máximo não, 20 dias é o padrão. O máximo são 999, olha. 999, ó. Se eu tentar botar 1000, não vai, tá vendo? 999 é o máximo que você pode. Isso aqui é o número de dias, tá? Então, o padrão são 20 dias, ok? Ah, eu naveguei, eu vou apagar o histórico, né? Ninguém precisa saber o que eu andei acessando, é desse jeito, né? Mas olha só, se a pessoa tiver acesso ao seu computador, se o histórico não tiver nada, e você vier em ferramentas, opções da internet, for em configurações, exibir arquivos, aqui dentro, não fica só os cookies e arquivos temporários da internet, não, o histórico está aqui dentro também. Então aqui você visualiza o histórico, os cookies e os arquivos temporários da internet. Se você quiser apagar, você seleciona o primeiro, aperta o Shift, vai lá embaixo, né? Seleciona o último, dá o del e apaga, viu? Tudo foi selecionado. Perfeito? É isso aí. Então, meus grandes colegas, meus amigos, o gabarito realmente ele é verdadeiro, né? O cookie são pequenos arquivos ou códigos textuais que ficam no computador do cliente para otimizar os próximos acessos. E os arquivos temporários são aquelas cópias de páginas, né? Arquivos temporários da internet, são aquelas cópias de páginas que você baixou ali, pesa muito o seu computador, perdão, pesa muito o seu computador, ali você tem vídeo, você tem texto, você tem imagens, você tem muita coisa. Não é bacana ter os arquivos temporários lá não. Beleza? Mas otimizam também as páginas. Verdadeiro. 17. Os sistemas Windows e Linux têm o kernel comum, aberto, que pode ser facilmente customizado pelo usuário. Os sistemas Windows e Linux têm o kernel comum, aberto, que pode ser facilmente customizado pelo usuário. Aberto, não. O Windows 7, ele é software proprietário. Linux é um software livre, tá? O software proprietário, ele tem o código fechado. Ele tem um código-fonte fechado. O nome desse código-fonte? Kernel. O software livre tem um código-fonte aberto. O nome desse código-fonte? Kernel. Então, na verdade, o kernel é um subsistema do Windows, do Linux, né? Que nós conhecemos como código-fonte ou como núcleo do sistema, ou ainda como personalidade do sistema. Então, realmente, os sistemas Windows e Linux têm um kernel comum aberto. Não, aberto não. O Windows não tem aberto, que é um software proprietário. O gabarito realmente ele é falso. Só o Linux tem um código-fonte aberto, o kernel aberto. 18. A restauração do sistema é a forma de desfazer alterações do sistema do computador para um ponto anterior no tempo. A restauração do sistema, entretanto, não pode ser usada para a recuperação de arquivos pessoais. Veja bem, olha só, presta atenção. O que é a restauração do sistema? É uma ferramenta do sistema operacional, é a ferramenta do Windows, não é? Então, vamos supor, você, aqui ó, dia 1º
dia 5, dia 10, dia 20. Você foi aqui do dia 1º ao dia 20, abrindo arquivos, gravando arquivos, salvando arquivos, pastas e instalando programas. Né? Temos até o dia 30. Quando chegou no dia 20, você percebeu que o seu computador começou a ficar meio maluco, né? Meio lento, aí você já pensa que é vírus. Às vezes não é vírus. Meio lento, né? Você pedia para reiniciar e não reiniciava, né? Então, quer dizer, ficou meio esquisito, não é? Você sabe a data e a hora exata que isso aconteceu? Porque não foi no dia 20, você notou no dia 20, mas pode ter sido no dia 11, no dia 12, no dia 13, né? Que entrou alguma atualização, alguma coisa que começou a prejudicar o andamento, né, do sistema operacional. Então você realmente não tem certeza que dia que foi. Então você não pode definir uma data e uma hora. Então o que você faz? Você tem duas opções. Ou você define uma data e uma hora para restaurar o sistema, para tentar resolver isso, ou você, né, volta um ponto anterior no tempo. Você escolhe um ponto que foi feita a restauração. Você volta. Vou voltar para o dia 8. Outro dia mesmo eu estava preparando material, né, que eu dou aula em outros locais também, estava preparando material, rapaz, e o que aconteceu? O meu teclado se configurou, estava uma bagunça no meu notebook, eu falei, meu Deus do céu, não tenho tempo para ficar mexendo nisso, né? Estou aqui preparando material, estou aqui estudando para dar a melhor aula que eu posso para os meus alunos, meus colegas. Eu restaurei, 1 minuto e meio, eu falei, olha, vamos supor, hoje é terça-feira, domingo não estava assim, né? Pô, sábado passado não estava assim. Eu fui e voltei para sexta-feira. Eu criei um ponto, uma data de sexta-feira, ok? E aí deu certo, né? Ele voltou para sexta-feira, quando ele voltou, eu fui mexer e tal, normal, eu falei, poxa, que bom. Mas e aí, você perdeu arquivos? Claro que não. Não perco arquivos na restauração. Eu perdi pastas? Claro que não. Eu perdi programas? Claro que não. Você pode perder algumas atualizações do sistema. Mas olha só, essas atualizações elas vão voltar. Se elas forem importantes, elas vão voltar. Seu computador ele fica bacana, ela vai voltar. Poxa, Marcelo, eu sempre ouvi dizer que a restauração do sistema prejudica o meu computador se eu fizer. Como que prejudica? Apaga os meus arquivos? Claro que não. O sistema operacional, a Microsoft não ia lançar uma ferramenta, restauração do sistema, uma ferramenta do Windows. Vou mostrar aqui para vocês. Eles não iam mostrar todos os programas. Você vem aqui em acessórios. Cadê? Acessórios. Aí você vem em ferramentas do sistema. E aqui você procura restauração. Vai embaixo, ó. Restauração do sistema, está aqui. Então, é uma ferramenta do Windows, é um componente do Windows, né? Então, o Windows ele não ia lançar uma ferramenta para prejudicar o seu computador, o sistema dele, tá? Então, isso aí não existe não, ok? O gabarito aqui realmente é verdadeiro, porque ele fala o seguinte, olha o que ele fala. Não pode ser usada para recuperação de arquivos pessoais. Realmente não será usada para recuperação de arquivos pessoais, seus arquivos não serão apagados, o gabarito ele é verdadeiro. Espero, sinceramente, que vocês estejam gostando da aula, né? Estejam gostando da abordagem. Nós estamos falando de sistemas operacionais, eu estou gostando muito, está muito legal, tá? Espera um pouquinho que eu já volto, tá bom? Um abraço.